São 2 da manhã e você está deitado no escuro, revisitando aquela conversa do trabalho. Desculpa, talvez eu esteja errado, mas você disse antes de apresentar uma ideia que era claramente boa. Por que sempre pede perdão antes de falar? Por que carrega esse peso invisível nos ombros, como se sua própria existência fosse um incômodo para o mundo? A luz do celular ilumina seu rosto cansado enquanto você digita e apaga mensagens. Desculpa incomodar. Foi mal se estou exagerando. Perdão, por insistir. As palavras saem automaticamente, como uma oração reversa que você aprendeu sem querer. Cada pedido de desculpas é uma pequena negação de si mesmo, um apagamento silencioso da sua voz. Esta noite de insônia não é sobre insônia. É sobre algo muito mais profundo. A sensação de que você precisa de permissão para existir. Como se houvesse um tribunal invisível julgando cada palavra, cada gesto, cada respiração sua. E você, advogado de defesa da própria vida, sempre pedindo clemência por crimes que nunca cometeu. Mas existe um caminho de volta para casa, de volta para si. E não precisa ser uma jornada solitária e brutal. Pode ser um retorno gentil, consciente, amoroso. Pode começar agora mesmo, com esta respiração. Carl Jung, o psiquiatra suíço que dedicou a vida a entender os mistérios da mente humana, descobriu que cada um de nós carrega não apenas uma, mas várias faces. A que mostramos para o mundo, a persona, é apenas uma delas. É a máscara social que desenvolvemos para sermos aceitos, amados, aprovados. E não há nada de errado com ter uma máscara. O problema surge quando esquecemos que existe alguém por trás dela. Sua persona é aquela versão educada, prestativa, sempre disponível que você construiu ao longo dos anos. É ela quem pede desculpas antes de falar, quem ri das piadas que não acha graça, quem diz sim quando deveria dizer não. Ela nasceu de uma necessidade real. Você precisava pertencer, ser amado, evitar conflitos. Criança ferida, você descobriu que ser pequeno era mais seguro do que ser inteiro. Mas agora adulto você percebe que esta máscara virou prisão. Cada desculpa é uma grade a mais. Cada foi mal é um tijolo na parede que te separa de quem você realmente é. E a exaustão que sente não é só do trabalho ou do dia corrido. É o cansaço profundo de viver uma vida que não é completamente sua. Jung descobriu que por trás da persona habitam todos os aspectos de nós que rejeitamos, negamos ou escondemos. Ele chamou isso de sombra. Não é maldade pura como alguns imaginam. É simplesmente tudo aquilo que você decidiu que não podia ser para ser aceito. Sua raiva legítima virou desculpa por me irritar. Sua força natural virou perdão por ser insistente. Seus limites saudáveis viraram foi mal por ser chato. A sombra carrega tesouros que você nem imagina. Lá está sua autenticidade perdida, sua capacidade de dizer não, sua permissão para ocupar espaço no mundo. Lá mora a pessoa que você era antes de aprender que existir era algo pelo qual se pedir desculpas. Vou te contar sobre Marina, uma mulher que conheci durante anos de trabalho terapêutico. Ela chegou exausta, reclamando que as pessoas sempre aproveitavam dela. No trabalho, ficava até tarde, porque não conseguia recusar tarefas extras. Em casa, cuidava de todos menos de si mesma. E sempre, sempre pedindo desculpas. Desculpa ser tão emotiva. Perdão por precisar de ajuda. Foi mal por estar cansada. O que descobrimos juntos foi revolucionário. Marina não era naturalmente prestativa. Ela era naturalmente assertiva, direta, até meio brava quando necessário. Mas, aos 7 anos, quando seu pai abandonou a família, ela criou uma teoria infantil poderosa. Se eu for muito boa, as pessoas não vão embora. A menina corajosa foi escondida na sombra e no lugar surgiu a mulher que pede perdão por respirar. O processo de reconhecer esses padrões não é fácil, mas é libertador. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, integrando tanto a luz quanto a sombra da sua personalidade.
Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. Microprática. 1. O diário de desculpas. Pelos próximos 3 dias, carregue um pequeno caderno ou use as notas do celular. Cada vez que se pegar pedindo desculpas, anote: quando foi, o que disse, como se sentiu. Não julgue, apenas observe. No fim de cada dia, releia e pergunte: quantas dessas desculpas eram realmente necessárias? Você vai se surpreender. Os complexos, outro conceito fundamental de Jung, são como pequenos programas emocionais que rodam automaticamente na nossa mente. O complexo de inferioridade é um dos mais comuns. Aquela voz interna que sussurra: você não é suficiente, antes mesmo de você tentar. É ele quem insere o desculpa antes das suas ideias, quem faz você se encolher quando deveria brilhar. Esses complexos se formam a partir de feridas antigas, experiências que marcaram nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. Talvez você tenha crescido numa família onde errar era catástrofe, onde a perfeição era a única moeda que comprava amor. Ou talvez tenha aprendido cedo que suas necessidades eram demais, que seus sentimentos eram exagerados, que você precisava ser pequeno para caber no mundo dos adultos. O interessante é que esses complexos operam através da projeção. Você projeta nos outros o julgamento que carrega dentro de si. Acha que todos estão irritados com você, quando na verdade você está irritado consigo mesmo por não conseguir se expressar. Imagina que os outros te acham demais, porque você mesmo se julga assim. A realidade externa vira espelho da realidade interna, e você vive reagindo a fantasmas. Microprática. 2. A respiração do presente. Quando se pegar prestes a pedir desculpas desnecessariamente, pause. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrando e saindo. Pergunte: o que eu realmente quero comunicar aqui? Então, fale sem o prefixo da desculpa. Em vez de desculpa, mas acho que, simplesmente, eu acho que. Pequena mudança, grande diferença. A jornada de volta para si mesmo passa por reconhecer que você não é seus medos, seus complexos ou sua persona social. Você é muito mais vasto e complexo do que isso. Jung identificou que dentro de cada um existe um centro organizador, um núcleo autêntico que ele chamou de self. É a partir desse centro que emerge sua verdadeira personalidade, sua criatividade, sua capacidade de relacionamento genuíno. Quando Marina começou a perceber seus padrões, algo interessante aconteceu. Ela descobriu que por trás da necessidade compulsiva de agradar, havia uma líder natural, uma mulher capaz de tomar decisões difíceis e comunicar limites com clareza. A sombra não era seu inimigo, era seu tesouro perdido. O self também se manifesta através do que Jung chamou de ânima e animus, aspectos femininos e masculinos que todos carregamos, independente do gênero. Quando você pede desculpas, o tempo todo pode estar desconectado da sua força interior, aspecto masculino, ou da sua capacidade de nutrir a si mesmo, aspecto feminino. Reconectar-se com esses aspectos significa reconhecer que você tem direito tanto à firmeza quanto à delicadeza, tanto ao não quanto ao sim. Microprática 3. Carta para a sombra. Escreva uma carta para a parte de você que foi silenciada. Comece assim: querida parte minha que aprendi a esconder. Conte o que você sente falta dela. Peça desculpas por tê-la rejeitado. Pergunte o que ela gostaria que você soubesse. Não precisa mostrar para ninguém. É um diálogo íntimo, um primeiro passo para recuperar partes perdidas de si. Se você quiser um roteiro prático para aprofundar este passo, o Manual da Alma reúne exercícios curtos e diálogos internos guiados. É um mapa para dias confusos, uma companhia gentil para quem está se reconhecendo. O processo de reconhecer e integrar a sombra não significa que você vai virar uma pessoa agressiva ou insensível. Pelo contrário, quando você para de lutar contra suas partes rejeitadas, elas param de controlá-lo pelos bastidores,
A raiva integrada vira assertividade. O medo reconhecido vira prudência saudável. A força aceita vira liderança natural. Pense nos relacionamentos que mais te desgastam. Provavelmente são aqueles onde você se sente obrigado a ser sempre compreensivo, onde sua opinião é menor, onde você engole palavras e sentimentos para manter a paz. Esses relacionamentos são espelhos. Eles te mostram exatamente onde você abandonou a si mesmo. Cada tudo bem que você diz quando não está tudo bem é um pequeno suicídio da alma. Microprática 4. O mapa dos gatilhos. Identifique 3 pessoas ou situações que sempre te fazem pedir desculpas automaticamente. Anote num papel. O que elas têm em comum? Que emoção surge antes da desculpa? Medo de rejeição? Culpa? Vergonha? Nomear o sentimento é o primeiro passo para não ser dominado por ele. A transformação começa quando você percebe que tem escolha. Você não precisa carregar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros. Não precisa ser pequeno para que os outros se sintam grandes. Não precisa pedir perdão por existir, por ter opiniões, por ocupar espaço no mundo. Jung notou que a vida tem uma sabedoria própria, uma tendência natural para a cura e a integração. Ele chamou isso de sincronicidade, momentos em que a vida exterior reflete perfeitamente a vida interior, criando oportunidades de crescimento que parecem coincidências, mas carregam um significado profundo. Talvez você tenha chegado até este texto não por acaso, mas porque algo dentro de você está pronto para parar de se desculpar. Talvez este seja seu momento de sincronicidade, quando a dor de viver pequeno fica maior que o medo de viver inteiro. A coragem não é a ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. E o que você precisa fazer agora é simples, mas não fácil. Começar a praticar a existência sem pedidos de perdão. Começar a ocupar o espaço que é seu por direito. Começar a falar sem minimizar suas palavras. Microprática 5. O ritual do descarte. Pegue uma folha de papel e escreva todos os desculpas que você quer parar de dizer. Desculpa por ter opinião. Perdão por precisar de tempo. Foi mal por existir. Depois rasgue o papel em pedaços pequenos e jogue fora, ou queime com segurança. É um ritual simbólico, mas poderoso. Você está literalmente descartando o hábito de se diminuir. Quando você para de pedir desculpas o tempo todo, algo mágico acontece. Você descobre que as pessoas não param de gostar de você. Na verdade, elas começam a te respeitar mais, porque a autenticidade é magnética. Pessoas inteiras atraem relacionamentos inteiros. Limites saudáveis criam intimidade real, não aquela intimidade falsa baseada em agradar e ser agradado. Marina me contou meses depois sobre o dia em que não pediu desculpas por chegar 5 minutos atrasada numa reunião. Simplesmente entrou, cumprimentou todos e se sentou. Foi estranho no começo, ela disse, como se estivesse fazendo algo errado, mas percebi que ninguém nem notou. Eu estava criando um drama que só existia na minha cabeça. Existe uma diferença profunda entre humildade genuína e autodiminuição crônica. Humildade é reconhecer seus erros quando eles existem, pedir desculpas quando você machuca alguém, admitir quando não sabe algo. Autodiminuição é pedir perdão por existir, por ter necessidades, por ocupar espaço no mundo. Microprática. O diálogo com a persona. Antes de dormir, converse mentalmente com sua máscara social. Agradeça por tê-la protegido até agora, mas negocie. Obrigado por me manter seguro, mas agora eu posso me expressar com mais verdade. Vamos trabalhar juntos. Não se trata de destruir a persona, mas de conscientemente escolher quando usá-la. Muita gente me pergunta por onde começar. No Manual da Alma, eu organizei as práticas em trilhas simples, para que você avance no seu ritmo sem pressa, mas com direção. Porque o autoconhecimento não é uma corrida, é uma dança lenta e consciente com quem você realmente é. O caminho da individuação é como aprender a dançar consigo mesmo. No início, você pisa no próprio pé, se sente desajeitado,
tem vontade de desistir. Mas aos poucos vai encontrando o ritmo, vai descobrindo que pode ser forte sem ser agressivo, suave sem ser submisso, presente sem ser invasivo. Jung observou que quando integramos nossa sombra, quando paramos de projetar nossos medos e julgamentos nos outros, o mundo ao nosso redor muda. Não por mágica, mas porque mudamos a energia que emitimos. Paramos de atrair pessoas que nos diminuem porque não estamos mais nos diminuindo. Paramos de criar situações onde precisamos nos desculpar porque não estamos mais vivendo uma vida pela qual nos envergonhamos. A sincronicidade se torna mais frequente. As oportunidades começam a aparecer exatamente quando você está pronto para elas. Os relacionamentos se tornam mais profundos e verdadeiros. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou real. Que parte de você tem sido silenciada por medo de incomodar? Que força interior você escondeu por medo de ser demais? Que sonhos você engavetou porque achou que não merecia persegui-los? A jornada de volta para si mesmo não é sobre virar outra pessoa. É sobre parar de fingir ser quem você não é. É sobre recuperar a criança autêntica que você foi antes de aprender que precisava se desculpar por existir. Hoje à noite, quando sua cabeça tocar o travesseiro, em vez de revisar os desculpas do dia, pratique algo novo. Respire fundo e sussurre para si mesmo. Eu tenho o direito de estar aqui. Eu tenho o direito de ter opinião. Eu tenho o direito de ocupar espaço neste mundo. Pode parecer estranho no início, como uma roupa nova que ainda não assentou no corpo. Mas é sua roupa. É quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de condicionamento. Quando estiver pronto para ir além deste texto, o Manual da Alma pode servir como bússola. Perguntas certas, rituais simples e páginas em branco que viram espelho. Não é uma solução mágica, mas uma ferramenta para quem quer se encontrar no próprio caminho. São 2 da manhã e você está deitado no escuro, mas desta vez é diferente. Em vez de revisar conversas com vergonha, você está imaginando como seria falar sem pedir perdão primeiro. Como seria entrar numa sala e simplesmente estar presente, sem se desculpar por estar ali. Como seria viver uma vida onde você não precisa de permissão para existir? A luz do celular não ilumina mais mensagens de desculpas automáticas. Ilumina uma promessa que você faz para si mesmo. Amanhã, pelo menos uma vez, você vai falar sua verdade sem se diminuir. Vai oferecer sua ideia sem prefaciá-la com desculpas. Vai ocupar seu espaço no mundo sem pedir licença. É um pequeno passo, mas é seu. E todos os grandes caminhos começam com um único passo consciente. Às vezes, a maior revolução que podemos fazer é simplesmente parar de nos desculpar por estar vivos. Respira fundo. Você pertence aqui. Você sempre pertenceu.